A boa nova do dia é que nós não somos mais um canalzinho de 3.000 inscritos no YouTube. Agora nós somos um canalzinho de 4.000 inscritos, né? Eu acho que 5.000 é metade daquilo que é necessário para você ser considerado um canal médio. Isso significa que estamos chegando lá. Então bem-vindo a todos que se juntaram agora ao nosso canal. Talvez não saibam ainda, eu tô de saída para a terra indígena Caiapó, onde eu vou passar 3 semanas visitando a aldeia Ucre. Espero mandar notícias de lá, porque o verão tá avançando, o rio tá baixando e tá ficando cada vez mais difícil de navegar. Para quem está chegando no canal agora, talvez não saiba que a gente tem alternado vídeos assim mais passionais, né? E falando da política, com outros vídeos assim que a gente tenta ser mais educativo, mais analítico e tentando explicar de fato as várias questões, né? E nada mais educativo, analítico e educado do que o nosso querido Rogério Grassetto, que vocês conhecem. E eu pedi ajuda para ele, para a gente entender melhor o que está acontecendo no Pantanal, né? Essa seca, esses incêndios todos, e Rogério vai falar com a gente. Rogério, eu estou vendo isso aqui, essa publicação do fiscal do IBAMA. Ele diz: o Pantanal perdeu 80% da água em 40 anos. É inacreditável como o agro secou a maior planície alagada do mundo. O agro secou, né? Eu não estou duvidando não que seja verdade, né? Como? Através da irrigação, dessas PCHs, né? Desmatamento também, eu imagino, né? Você teria alguma coisa para complementar sobre isso? Se tiver, você pode mandar um áudio? De preferência que eu possa utilizar, já pensando nisso? Então, Rodolfo, na verdade eu não diria que é só o agro que secou essa maior planície alagada do mundo. Tá, vamos esclarecer algumas coisas sobre esse diálogo, né? Então, primeiro o fiscal do IBAMA falou o agro secou porque ele está escrevendo um tweet, né? Um tweet de 180 caracteres, né? O Rogério, o que ele vai fazer? Ele vai nos dar uma explicação mais detalhada, não só de biólogo, mas de frequentador do Pantanal, né? Que o Rogério sempre foi muito ligado ao Pantanal. A relação que eu tenho com a floresta amazônica é aquela que ele tem com o Pantanal. Então ele conhece muito bem o sistema e vai nos dar uma explicação mais completa. A gente tem, como todas as mudanças muito radicais, a gente tem uma coisa multifatorial que pode ajudar a explicar como hipóteses essa seca gigantesca aí no Pantanal. Pois é, o que o Rogério está falando é que o mundo é multifatorial e a ecologia é uma ciência extremamente multifatorial. Então, para você que é um jovem biólogo, uma dica, né? Aprende a mexer no R. Eu não aprendi e não vou mais aprender. Vai ver que é por isso que eu abandonei a carreira científica e virei youtuber. Mas você ainda pode se salvar. Aprenda a mexer no R e aprenda a fazer GLM, GLMM. O Pantanal está secando rápido como o Brasil. O Pantanal está secando rápido como o Brasil. Olha, parabéns para o André Trigueiro. Excelente frase, né? Isso aí só uma pessoa com sensibilidade ambiental pode colocar isso dessa forma tão clara. Estudo divulgado em detalhes hoje pelo MapBioma, mas a gente teve acesso a isso na semana passada. Em 39 anos, de 1985 a 2023, as áreas alagadas, a superfície de água doce do Brasil secou 30%. O bioma que mais secou foi justamente o Pantanal, que é a maior planície alagada do planeta. E no Pantanal, apenas no ano passado, 2023, a redução da área alagada chegou a 61% abaixo
da média histórica. Então o Pantanal está extremamente seco e inflamável. Pois é, André Trigueiro está indo bem em ver os sintomas, né? Vamos ver se ele vai ser bom em diagnosticar. A cachorrada está insuportável. Mas vamos lá. Correlata a essa situação, temos a expansão monumental dos focos de calor, das queimadas. Nossa, que susto! Eu achei que ele ia falar concomitantemente tem a expansão do agro. Falei, nossa senhora, que é isso? Mas não, são das queimadas, né? Vamos ver se chega no agro, né? Nas PCHs, a pergunta que eu fiz para o Rogério. E não apenas no Pantanal, o Brasil está pegando fogo. Essa prática antiga, a gente precisa explicar isso. Tanto no Pantanal quanto no Cerrado, existe um ciclo do fogo que é regenerativo, faz parte, eu diria, da resiliência dos biomas, o fogo, para certas espécies vegetais e até animais. Não é o que a gente está vendo hoje nem no Cerrado e principalmente no Pantanal. Simplificando, ele está certo, né? Não é o que se vê na maior parte do Cerrado e do Pantanal. Porque esse fogo regenerativo, ele está sendo executado, né? Ali no Mato Grosso, ali naquela região da Issanica Lapalo, e ela inclusive usou imagens do trabalho de manejo do fogo para atacar o IBAMA, como a gente discutiu no nosso vídeo mais recente. E temos o avanço do agro, do Cerrado para o Pantanal. Opa, muito bom. Aí, tá mandando bem, tá mandando bem. As terras com menos áreas alagadas se tornaram mais interessantes para a expansão de certas culturas ou de pastagens. Isso agrava a secura e a inflamabilidade do bioma. O que tem de efeitos de longo prazo? Quando a gente vê a apresentação até do MAP Biomas sobre esses dados aí da redução da área alagada no Pantanal, a gente observa que eles mencionam que tem tido uma tendência de longo prazo, nos últimos 30 anos, mais ou menos, de redução dessa superfície alagada. Então, essa redução de longo prazo tem muitos fatores. Um deles é o desmatamento nas cabeceiras. Então, com desmatamento nas cabeceiras, você aumenta o fluxo de sedimentos, porque o Pantanal a gente pode enxergar ele como se fosse, uma analogia que eu costumo fazer, como se fosse uma frigideira, onde a água vem das bordas da frigideira e a água teria que escorrer pelo cabo, e então ela fica alagada ali, represada, porque chove muito nas bordas, essa água toda escorre para dentro e de repente encontra uma planície muito grande, muito extensa e praticamente sem desníveis, tirando algumas serrinhas que tem ali no meio, e a água fica represada, e aí vai drenando devagarzinho pelo cabo dessa frigideira, que seria o Rio Paraguai. Então, todos os rios que alimentam eles a gente chama de bacia do Alto Paraguai, é todo o entorno do Pantanal que é mais alto e mais elevado. E com o avanço do agro, que são áreas de cerrado, né, essas áreas do entorno, né, então com o avanço do agro no entorno, você tem um desmatamento nas áreas de preservação permanente, nas beiras de rios e córregos e nas nascentes, e com isso você aumenta a quantidade de sedimentos que escorrem para dentro do Pantanal. Então o sedimento, a terra, a argila, tudo que vem misturado, né, que com o desmatamento aumenta, ele vem escorregando por esses rios e córregos, e aí quando chega no Pantanal, esses rios perdem velocidade, porque você vem de uma situação de declividade para uma situação de uma praticamente planície com um desnível baixíssimo, então a água perde velocidade, diminui muito, e aí o sedimento deposita. E com isso depositando, você tem o assoreamento dos rios e de parte da própria planície. Então esse é um dos efeitos da diminuição do volume de área inundável por assoreamento. Um segundo efeito é que você também, com excesso de desmatamento no entorno, isso é um efeito que a gente observa em todos os lugares, né, com diminuição das matas ciliares, você reduz um pouco o volume de águas. E tem um efeito também das mudanças climáticas, né, você tem o aumento de temperatura, que aumenta a evaporação, e você tem uma diminuição das precipitações, porque o Pantanal, apesar de ser a maior planície inundável do mundo, ele depende das chuvas que ocorrem na bacia, ele não é as chuvas que ocorrem nele explicitamente, mas sim em todo o entorno, e nele também, claro, e é um lugar de pouca chuva. Se a gente olhar até as médias históricas, não é um local que está assim, bem no interior do Brasil, e não tem, por exemplo, a quantidade de chuvas que tem na Amazônia ou em muitas áreas da Mata Atlântica do Sudeste. Então,
com o aumento da temperatura, que aumenta a evaporação, e a diminuição das chuvas, que as chuvas, uma parte delas vem pelos rios voadores, então são chuvas exportadas da Amazônia, então com as mudanças climáticas e com o desmatamento na Amazônia, aí seria o segundo efeito do agro, que você diminui a exportação de água, digamos assim, por esses rios voadores, então esse é o efeito de longo prazo que vai fazendo com que diminua a precipitação no Pantanal. E o efeito da mudança climática, esse não é só devido ao agro, né, devido a todos os fatores que a gente está estudando aí, principalmente que já foram divulgados várias vezes em vários vídeos no canal, da queima de combustíveis fósseis, tá? Uma terceira coisa que a gente tem que pensar é que o valor extremo desse ano especificamente, né, 2023, 2024, é que a gente teve o efeito do El Niño ano passado, então que se somou ao efeito das mudanças climáticas, então a gente teve uma estação chuvosa abaixo da média e uma estação seca que começou antes do que ela deveria começar e está muito intensa, não está tendo nenhum alívio, que às vezes costuma ter uma ou outra pequena chuva. Então, somado a todos esses efeitos de longo prazo, do desmatamento nas cabeceiras, do aumento do assoreamento, das mudanças climáticas, do desmatamento na Amazônia, que diminui a exportação de água pelos rios voadores, a gente teve um efeito mais específico esse ano com o El Niño, que foi umas chuvas muito abaixo da média, na época que deveria chover, e uma estação seca que se iniciou antes do que deveria iniciar, então não teve chuva suficiente, a estação seca já iniciou muito antes e está muito intensa, como tem estado em todas as regiões aí da região central do Brasil, tá bom? Tá ótimo, excelente, Rogério. Então, vocês veem que é o agro sim, à medida em que pega água para irrigação, que desmata a beira de rio, e com o desmatamento causa o assoreamento dos rios do Pantanal, que desmata as cabeceiras. Mas também não é só o agro, né? Tem o aquecimento global também, que aumenta a temperatura, né? Aumenta a evaporação e diminui as chuvas na região, né? Então é o aquecimento global, amplificado, piorado por toda a degradação ambiental que a gente tem criada pelo agronegócio. É uma tristeza, né? Porque o Pantanal não conheço, né? E sempre quis conhecer quando era criança, né? Quando o Pantanal ainda era o Pantanal clássico, nos anos 80, e hoje em dia ele é uma sombra do que já foi, e isso é enormemente triste para todos nós brasileiros. E a questão do aquecimento global não há muito que a gente possa fazer, mas dá para preservar a beira de rio, dá para lutar pela volta do Código Florestal como era antes de Aldo Rebelo, né? Aquele senhor mau caráter de chapéu, causar esse afrouxamento ambiental. E a gente tem que lutar contra toda a boiada ambiental que continua passando para afrouxar ainda mais as leis ambientais e destruir o restinho que sobrou do nosso Pantanal. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.